caso da Isis Helena, que completa hoje 39 dias. A polícia corre contra o tempo para concluir o inquérito e nessa reta final faz diligências importantes. Eu vou até a cidade de Itapira falar com a repórter Thaís Pimenta, que acompanhou esse procedimento nessa tarde e vem acompanhando esse caso desde o começo. Thaís, boa noite para você. Boa noite, Carol. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, hoje foi um dia de diligências aqui na cidade. Desde ontem à noite, a Polícia Civil foi aí às ruas para chegar até uma fazenda onde supostamente morava aí um casal que poderia ter relação com o sumiço da Isis Helena. Bom, a Polícia Civil foi até lá, Carol, só que esse casal se mudou há 3 dias. Coincidentemente, eles se mudaram no dia em que a Isis Helena teria sido vista em Goiás. Então, a Polícia Civil começou a levantar aí a hipótese de que essa menina, ela pudesse ter sido levada para lá, né? Então, alguém de Itapira ajudou essa menina, ajudou a levar essa menina para lá, para Goiás, né? Então, começou aí um trabalho forte da equipe da Polícia Civil aqui de Itapira para fazer essas diligências, para conseguir aí uma autorização judicial para entrar no local, né? Porque começou a ser alvo de suspeita. E, além disso, a Polícia Civil lá de Cesarina também fez diligências, fez buscas em áreas de mata e pediram câmeras que possam aí ter flagrado a Isis Helena com uma mulher entrando no ônibus, que essa foi a denúncia que uma mulher fez, né, no início da semana, que a gente vem acompanhando. Então, tudo isso está sendo verificado, viu, Carol? Além disso, outras diligências aconteceram aqui na cidade. A equipe de Mogi Guaçu, junto com a de Itapira, tem dado informações sobre isso e a gente está acompanhando tudo de perto, viu, Carol? Thaís, a gente está falando desse casal que estaria nessa fazenda e que, no fim das contas, acabou não sendo encontrado e que é suspeito de ter levado a Isis Helena. A gente também falou ao longo dessas semanas que a polícia investigava um casal da cidade de Itapira. A polícia confirma para você se esse casal investigado lá atrás é o mesmo que é suspeito agora nessa questão da chácara, ou você não tem essa informação? Thaís, acho que você não conseguiu me ouvir. Eu vou repetir a pergunta só para a gente poder entender melhor essa história. A gente vinha falando sobre essa questão aí, sobre esse casal que a polícia vinha investigando na cidade de Itapira. Obviamente, a polícia não revelava para a gente ou para as pessoas em si quem era esse casal. Minha pergunta é, já há uma confirmação? Esse casal que vinha sendo investigado é o mesmo que está sendo investigado nessa chácara? Carol, existe sim uma confirmação, a Polícia Civil já tem os nomes dessas pessoas, inclusive mais cedo eu conversei com a Jennifer e com a Rosilei. O que elas explicaram para mim? Que no primeiro depoimento que elas deram, logo que a Isis Helena desapareceu, os investigadores perguntaram se alguém tinha, se elas tinham alguma suspeita, se alguém poderia ter feito isso com alguma maldade, né, para puni-las de alguma maneira, e elas falaram que sim, que elas tiveram uma discussão com esse casal e, enfim, né, por um motivo ou por outro, esse ponto não foi investigado. Hoje, no 39º dia, a Polícia Civil fez diligências nessa fazenda e aí aconteceu essa coincidência, né, Carol, desse casal ter se mudado repentinamente, ninguém sabe para onde eles foram, e bem no dia em que a Isis Helena teria sido vista em Goiás, né? Então, levanta-se essa hipótese de que a Isis Helena possa ter sido levada por eles para alguém que mora em Goiás. Enfim, tudo isso está sendo verificado. Inclusive, o delegado da Polícia Civil lá de Cesarina confirmou a informação de que foram feitas diligências mesmo, viu, Carol? Ou seja, a gente tem uma situação que começa a ficar bem quente aí na cidade de Itapira, nas investigações do caso. Afinal de contas, são quase 40 dias, né? Praticamente 40 dias do desaparecimento da Isis Helena. Numa semana decisiva aí para a polícia, que está concluindo o inquérito. Tinha pedido, inclusive, mais 7 dias para conseguir concluir esse inquérito. Esse prazo está terminando, né, Thaís? Como é que a polícia está trabalhando com isso, correndo contra o tempo, contra o relógio, né?
Carol, a gente percebe assim que eles estão bem tensos com a situação e já foi levantada até a hipótese de estender essa data, né? Porque com esses novos elementos aí, eles podem precisar de mais tempo. Então, tudo isso vem sendo analisado. Pode ser que eles peçam para estender, até porque eles estão pedindo algumas medidas aí, alguns documentos para entrar em alguns imóveis, ouvir mais pessoas. Eu confirmei hoje com a Jennifer também, Carol, sobre a psicóloga forense. Ela falou que não foi marcado ainda, então ela está aguardando essa data. Eles falaram que iam marcar com antecedência, até agora isso não aconteceu, então a gente imagina que leve um pouquinho mais de tempo, viu? Só que a polícia começa a ter aí uma linha de investigação mais concreta, né? Porque eles não apontam o casal ainda como suspeito, mas eles estão verificando aí toda essa situação. A minha pergunta para você seria justamente essa, se já tinha sido marcada a data do depoimento da Jennifer e do Rafael para a psicóloga forense lá no DEIC em São Paulo. A gente tem muitos feriados aí, em meio a essa pandemia e a quarentena, a gente tem muitos feriados também, o que dificulta. Mas o fato de não ter sido marcado ainda significa que talvez não tenha sido tão necessário nesse momento. Afinal de contas, a polícia vem recebendo outros tipos de denúncia, inclusive essa de Cesarina e, obviamente, essa questão do casal aí de Itapira, e isso talvez, né, Thaís, possa ter prorrogado um pouquinho, ou talvez esse depoimento dos dois possa ter sido deixado para segundo plano, né, não? Exatamente, Carol. Esses são elementos fortes aí que vieram, né, no momento essencial da investigação, né? São 40 dias praticamente. Eles estão com essas novas denúncias, porque as denúncias voltaram a aparecer como na primeira, segunda semana, né, do sumiço da Isis Helena. Só que essas vêm com um pouco mais de força. Então, eles estão nas ruas realmente verificando tudo isso. Com certeza, um pouco mais de força, consistência, é como se o quebra-cabeça tivesse, enfim, se encaixando, né? Thaís, obrigada aí pela sua participação mais uma vez e por toda a sua apuração nesse caso.